Gênesis 3:8. Esse texto tem falado no meu coração esses dias aí. Eu fui convidado para falar num congresso de jovens lá em Salvador, e eu me debrucei sobre as Escrituras a estudar, e Deus falou muito comigo nesse texto e trouxe revelações maravilhosas, e eu não terminei ainda, mas já tem tanta coisa boa que eu quero compartilhar com você nessa noite. Amém? Deus vai falar conosco, Deus tem uma palavra para você. Quando encontraram, diz amém. Amém. Diz assim o texto: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Incline a sua cabeça comigo. Deixa eu orar aqui. O Ivac está aqui para ministrar sobre a sua vida. E queremos pedir, ó Deus, Paizinho querido, ao Senhor que é soberano sobre céus e terra, o Senhor que é poderoso para fazer além daquilo que pensamos ou imaginamos, que o Senhor cuide de nós, do nosso coração, e que o Senhor fale através da sua palavra, fale através da letra, porque está escrito que a tua palavra é espírito e vida. Então nos dá a capacidade de compreender o espírito da letra, porque a letra mata, mas o espírito dela dá vida. Então que o teu espírito possa trazer revelações da sua palavra à nossa vida, ao nosso coração. Pai querido, toma cada coração em tuas mãos. Toma cada filho teu que aqui entrou nessa noite, se as preocupações, as lutas, as aflições. Este é o momento de o Senhor tomar nos braços cada um de nós, acolher-nos e com palavras possa afegar o nosso coração, abraçar a nossa alma e tomarmos como tua propriedade particular. Fala conosco nessa noite, é a nossa oração singela e poderosa. Fala, Deus, em nome de Jesus. Quero pedir aos obreiros para trazer um pouquinho de água para mim, se possível. Estou com a garganta bem ruim aqui, mas Jesus é bom. O texto que lemos nos reporta ao momento em que não foi muito agradável para Adão e Eva. Um momento difícil, em que os olhos se abriram, que neste momento tão delicado, eles sentiram medo. O texto diz que eles ouviram a voz, e a voz era de Deus, e a voz vinha de quem passeava pelo jardim na viração do dia. A reação deles é inusitada, porque outrora ele correria até o encontro de Deus. E neste momento, o texto diz: Adão e sua mulher fogem da presença de Deus e se escondem entre as árvores do jardim. Eu vou falar um pouquinho nessa noite sobre voltando ao jardim. Diga ao seu irmão do lado: voltando ao jardim. O livro do Gênesis fala sobre a criação de Deus, criacionismo. Deus e a criação dando sentido à vida, dando sentido à existência. Uma coisa é existir, outra coisa é viver. Se eu tivesse uma caneta, mas todos aqui conhecem uma caneta, a caneta, ela tem um propósito. Ela existe para que esse propósito se cumpra, sim ou não? Usamos uma caneta até que a sua tinta, depois que ela acaba, nós a porque o seu propósito se findou. Diferentemente de uma caneta, somos nós seres humanos. Nós não somos descartáveis. Tudo que Deus faz conosco é para, como um pai querido, nos aplicar uma lição, para nos chamar a atenção de que nós não estamos nessa vida só para existir.
Porque existir, todos nós existimos, mas viver só com Deus. Quando a Bíblia relata, em Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Ou seja, que princípio? O princípio em que Deus começou a agir para criar, para trazer a existência. O verbo bara, o verbo trazer do nada, de onde não existe, algo que nunca existiu e de repente veio à existência. No texto, é muito claro a palavra de Deus, quando Deus diz no verso 5, ele diz: e Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. Se nós voltarmos um pouquinho no verso 3, a Bíblia vai dizer: e disse Deus, haja luz. É a primeira vez que Deus fala, e Ele chama a existência à luz. O sol que nós existimos. Quando essa luz se manifesta, começa a criação de Deus sobre todas as coisas. Deus vai dando ordem à criação, e com a sua palavra poderosa, as coisas vão existindo, simultaneamente. Soberania. Uma capacidade própria de Deus, poderosa de Deus, de trazer à tona a existência coisas que não se imaginavam. A Bíblia vai mostrando que Deus começa criando no princípio os céus e depois a terra. Aqui tem algo impressionante e maravilhoso e revelador para mim e para você. Deus sempre começa a criar as coisas de cima para depois embaixo. O que Deus começa a fazer na minha vida, na sua vida, sempre tem um princípio em cima para depois embaixo. É por isso que em Mateus capítulo 6, Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus, as suas justiças, as demais coisas, as de baixo serão porque Ele está indo no princípio da criação, porque Deus sempre começa a trabalhar por cima, para depois trabalhar por baixo. Eu não estou entendendo, pastor, o que eu estou dizendo para você é que você não está vendo, mas Deus está trabalhando em cima, para começar a trabalhar aqui embaixo. É Daniel que está orando cerca de 21 dias, e quando ele se inclinou a orar, ele não esperava 21 dias, a Bíblia diz que ele se inclinou a orar até que Deus lhe respondesse. Durou 21 dias, porque um anjo começou a guerrear no céu, impedindo a passagem de Gabriel a chegar à presença de Daniel. Ou seja, Deus começou a trabalhar de cima, mas alguém esperava lá embaixo. Eu não sei quanto tempo você está esperando aqui embaixo, mas a Bíblia está dizendo que Deus está trabalhando já de cima, para que a resposta chegue aqui embaixo. Toca alguém do seu lado e diga assim: não se preocupa, tem alguém que está trabalhando lá em cima a teu respeito. A Bíblia vai dizer que do nada Deus cria a vida. Do nada, Ele ordena também que essa vida gere vida. Gênesis capítulo 1, verso 11. Abra sua Bíblia para que você possa ver isso. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim, é interessante observar isso. E se você não pegar isso, você tem que entender isso. Deus disse que a terra frutificasse, que as ervas gerassem, que as plantas começassem a crescer, e elas foram crescendo. A terra gerou vida. Deus disse às águas que as águas gerem vida, e os peixes começaram a surgir. Ou seja, Deus foi falando e a vida foi surgindo.
Conforme a vida foi surgindo conforme a origem daquilo que foi ordenado para que se criasse. Deus disse às águas que as águas dessem vida, e ela deu vida aos peixes, seres vivos. Aí eu te pergunto, se você tirar um peixe da água, ele vive ou morre? Ele vive ou morre? Se você tirar uma planta da terra, arrancar a sua raiz na sua mão e deixar fora da terra, ela vive ou morre? Está fraca, eu não ouvi. Se você tirar uma planta da terra e arrancar com a sua raiz, aí deixar fora, ela vive ou morre? Porque ela é da... Se você tirar o peixe da água e deixar fora da água, ele vive ou morre? Porque ele é da... Se você tirar o ser humano de Deus, ele vive ou morre? Porque ele é de... Todos nós temos uma origem, como toda a criação tem. Nós fomos criados em Deus, para Deus, por Deus, para que venhamos ter vida nele. Fora de Deus não há vida, só há existência. Por isso que nessa noite Deus quer dizer para você: ei, volta correndo, vem correndo para o jardim, porque eu não quero você só existindo, eu quero você vivendo. Olha para alguém do lado e diz assim: sim, é hora de viver a plenitude de Deus. Se você olhar Gênesis capítulo 1, verso 26, a Bíblia diz que Deus declara sobre o homem, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. Propósito. O homem foi criado para ser a imagem de Deus. O homem foi criado para dominar sobre a criação de Deus. Propósito. Você nasceu com um propósito de domínio. Quando um cigarro domina o seu corpo, você perdeu o propósito. Porque o cigarro está dominando aquilo que deveria dominá-lo. Quando a bebida domina o seu corpo, aquilo que se tornou um vício está dominando você e não você está dominando aquilo. É por isso que o propósito inicial é de domínio sobre as coisas e não das coisas sobre nós. É por isso que Jesus diz Mamon, e considerou Mamon como um Deus. A única vez na Bíblia que Deus comparou algo a Deus foi Mamon, o dinheiro. Porque o dinheiro, quando está no seu bolso, ele é o seu servo. E ele faz o que você quer. Mas quando ele está no seu coração, ele é o seu Deus. E ele domina a sua vida, o seu sentido. Ei, desperta. Porque você nasceu para dominar as coisas e não ser dominado por elas. A vida é feita de propósitos e por propósitos Deus nos criou, domínio e imagem. Quando perdemos isso, perdemos o sentido de viver e só existimos. É o que acontece e vai desencadear na vida de Adão e na vida de Eva. Porque se você analisar o verso 27, olhe comigo, deixe sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Deus nos cria nele. Deus nos cria nele. Enquanto Deus dá ordem para que a terra gere vida, para que o mar gere vida, e eles vão gerando, diferentemente de nós, seres humanos, Deus nos cria nele. Você foi criado em um Deus, Ele gerou você, Ele colocou você no seu próprio ventre e gerou você nele mesmo. É o que Ele diz a Jeremias: antes de estar informe, eu já te conhecia, porque quem te criou foi Deus. Quem te constituiu, quem te deu vida, foi Deus. Ei, você é uma pedra preciosa de Deus. Você é a coroa da criação de Deus.
Você é a imagem, você é a forma daquele que criou você com suas próprias mãos. Observe o verso 28. Verso 28. A Bíblia diz que depois de criar o homem, e Deus abençoou, disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeite, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. A propósito, novamente, Deus vem recapitulando, dizendo: você tem um sentido para viver, não só existir sendo dominado pelas coisas. Estamos em festa de carnaval. Quantas pessoas saíram da igreja? Quantas pessoas estão nos seus feed, das suas redes sociais, que outrora tinha imagens na igreja adorando, louvando, e agora tem imagem se prostituindo e adorando outros deuses na festa da carne, e levando a sua vida como uma existência e deixando de viver a excelência da criação. Mas louvado seja Deus que há um povo que está aqui em Candeias nessa noite, que decidiu, que escolheu estar na presença, adorando, louvando, engrandecendo, dizendo: eu não quero saber do que está acontecendo lá fora, eu só quero Deus. Enquanto muitos correm e fogem da presença de Deus, como Adão fugia, porque deixou de viver para existir, ainda há pessoas que escolhem viver a plenitude em Deus. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. Por quê? Se um texto diz que criou e o outro texto diz que formou. Simples. Deus nos criou dentro de si e nos formou do pó da terra, nos formando, dando a sua imagem, a imagem do seu próprio Filho, que viria para, com a plenitude dos tempos, se manifestar a toda a terra, revelando a graça e o amor soberano de Deus. Interessante que depois de Deus criar todas essas maravilhas, a Bíblia diz no verso 28, capítulo 1, que no capítulo 2, verso 8, que Deus cria um jardim, e nesse jardim chamado Éden, Deus coloca no Éden um jardim específico, e criou Deus um jardim no Éden. Éden quer dizer terra de delícias. Nessa terra de delícias, Deus plantou um jardim, colocou Adão e Eva e disse: essa é a vossa casa, uma mansão celestial. Não faltava nada para Adão e para Eva, não faltava alimento, não faltava a companhia do próprio Deus que ele visitava todo final de tarde, não faltava água, não faltava vida, uma vida abundante, um lugar maravilhoso, um sol esplendoroso, uma natureza perfeita, algo que os olhos humanos não chegou a contemplar. Tudo tinha vida. Adão se relacionava com a criação em estado perfeito. Por isso, em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz: a natureza anseia pela sua regeneração, porque ela foi afetada também pelo pecado. Tudo isso de forma esplendorosa estava aos pés de Adão. E Adão dominava e se esbaldava com tantas delícias que existia na sua casa. Mas um certo dia apareceu um ser que havia vivido na presença de Deus, que conhecia as maravilhas de Deus, que conhecia a presença de Deus. Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, a gente chama de projeção profética. Algo que o profeta fala a respeito de uma coisa, mas que pelo espírito da revelação profética, ou projeção profética, ele dizia sobre outra coisa, um sentido espiritual.
Jesus usava isso de forma de parábolas. O Isaías profetizou muitas coisas que não entendeu. Um menino vos nasceu, uma virgem dará à luz. Isso é projeção profética. O cara está falando de algo que ele não sabe o que é, ele acha que é para o seu tempo, ele acha que é para algum rei, mas não é. Nessa projeção profética, os profetas profetizaram acerca do anjo que caiu. E esse anjo desfrutou das maravilhas da criação de Deus, desfrutou da presença soberana de Deus, tinha um relacionamento com o Altíssimo, mas como diz Isaías 14, ele imaginou no seu coração colocar o seu trono acima do Altíssimo. Ezequiel 28 diz que no dia que foste criado, criei em ti os tamborins, os sártares, ou seja, o louvor, a música. Esse anjo, a antiga serpente que Jesus chama, vem até o encontro de Adão e de Eva, especificamente de Eva. E de repente, chegando em uma conversa leve, em Gênesis 3, verso 1, ele começa a seduzir Eva, a colocar no coração de Eva uma semente de dúvida, uma semente de inveja, uma semente de autossuficiência, uma semente no coração que vai brotando, que vai gerando curiosidade, porque ele quer tirar de Eva aquilo que ele tinha. A serpente só quer tirar de você aquilo que um dia ele teve. A presença de Deus, o amor de Deus, a comunhão com Deus. A Bíblia vai dizer que o início da queda de Eva e de Adão se dá na conversa. Uma interrogação que foi gerada no coração, que gerou um desejo, que gerou uma vaidade, que gerou um orgulho, que gerou uma desobediência. Nessa desobediência, ela corre e leva também ao seu marido, que ligeiramente também absorve o produto, que é o fruto, e come também daquele fruto. No verso 3, no capítulo 3, verso 22 ao verso 24, eu quero ler com você, capítulo 3, verso 22. Capítulo 3, verso 22 ao verso 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, diga querubins e espada. Essa espada percorria o oriente, flamejante, impedindo a passagem de qualquer ser vivo para ter acesso à árvore da vida. Aí diz a Bíblia, para guardar o caminho da vida, da árvore da vida. É interessante observar esses pontos, porque eu quero deixar uma mensagem para você no seu coração sobre isso. Enquanto que Adão é expulso por Deus do jardim, por haver pecado, ele se esconde da presença da voz. Outrora ele correria aos braços, agora ele foge. Igual a Jonas capítulo 1, quando a Bíblia diz que Jonas fugiu da voz de Deus, da presença de Deus, para Tarsis. Às vezes o ser humano chega nesse padrão de vida. Ele foge da palavra, ele foge da presença. Um amigo meu, pastor hoje, homem de Deus, teve um certo momento na sua vida que ele viveu em frustrações, em angústia no seu ministério e saiu da presença. E ele disse que chegou em um bar para beber, bebeu a noite toda, se embriagou e entrou no banheiro. E estava lá no banheiro, de repente alguém chegou do lado dele, ele falou: Everton, foi impressionante, eu não entendo como aquilo aconteceu. Alguém me tocou e disse assim: ei rapaz, o que você está fazendo aqui? Esse não é um lugar para você.
Volte para onde você estava, para a origem que você foi gerado. Você não é deste lugar. Ele disse que saiu impressionado com aquilo e foi embora meio zonzo, bêbado, e foi para o quarto do hotel. Aí ele falou, isso pode? Eu falei, claro. Deus fala independente da situação que estamos. Deus está falando conosco a todo o tempo. Às vezes nós que fechamos os ouvidos e dizemos como Jonas, fugir da presença de Deus. Mas não tem como fugir da presença, porque a palavra, ela vai aonde você está, para encontrar e fazer com que você siga o propósito da sua origem. Ele disse que ficou assustado com aquilo e falou, meu Deus, Deus deve ter alguma coisa comigo. Eu falei, Deus não só tem com você, Ele tem com toda a sua criação, com todos nós, com cada um de nós. Não importa a situação que você possa estar na sua vida. Você que está me ouvindo, Deus quer falar palavras de vida e mudar o contexto em que você está, para que você possa estar vivendo uma vida abundante e plena nele, e não só existindo. Não só existindo. Deus nos fez para viver uma vida abundante, não só para existir. Mas Adão perde tudo aquilo, irmão. Toda aquela beleza, toda aquela grandeza, tudo aquilo que Deus criou, um jardim maravilhoso, dentro de uma terra maravilhosa, ele é expulso daquele lugar. Agora Adão sai, sem lenço, sem documento, perdido, sem saber o que fazer, nem para onde ir. As frustrações começam, as dores da alma começam, as feridas começam, a vida de Adão perde o sentido. Adão agora, como um ser humano que só existe, procura de alguma forma se conectar de novo com Deus, se relacionar de novo com Deus. Ele encontra caminhos no sacrifício, em outras formas, para tentar se aproximar daquilo que ele perdera. Observe a vida humana na existência. As pessoas têm de tudo, às vezes tem tudo que ela precisa. A pergunta é, por que uma pessoa que tem tudo que ela precisa, alguns momentos da sua vida, ela baixa a cabeça e se frustra, se angustia, até a alma desejar a morte e pensa, melhor que eu morra. Por quê? Porque está só existindo e não vivendo. Vivemos quando estamos com Deus. Vivemos quando andamos com Deus. Quando Judas pecou contra Jesus, ele deixou de viver e se desesperou, se angustiou até a morte, tentou devolver as moedas de prata para ver se aquilo aliviava a dor do seu coração e não conseguira, mas o seu arrependimento genuíno de procurar com quem ele feriu para pedir perdão não veio, e a sua alma lhe angustiou, ao ponto de desejar o suicídio, e executou aquilo que o seu coração desejara, porque deixou de viver. Adão deixou de viver, mas a todo tempo tentava se conectar de novo com aquele que lhe criara, até que, Lucas capítulo 1, verso 26, verso 35, a vida perdeu sentido para Adão, a vida perdeu sentido para Eva. Filhos surgem, Caim e Abel, nasce sobre o pecado. Caim mata Abel por inveja, a humanidade se perde. Vem Nimrod e cria a Torre de Babel. Esse homem constrói a Torre de Babel dizendo, eu vou matar Deus, porque ele deu a palavra ao meu pai de maldição, que ele seria errante, eu vou me vingar. E assim Deus confunde as línguas da terra, a humanidade anda a passos largos na perdição, tentando se conectar com Deus e não acha. Vem o Egito com a sua grandeza, tentando se conectar com a divindade, e aí os espíritos que pairam sobre a terra, que caíram da presença de Deus, começam a enganar a humanidade, com várias manifestações, com várias ações espirituais. E a humanidade vai se perdendo, e os homens tentando se conectar com Deus,
Aí Gênesis capítulo 3, verso 15, a Bíblia diz, quando Deus profetiza, suscitarei um do ventre da mulher que esmagará a tua cabeça. Deus estava dando uma projeção profética, declarando à humanidade que ainda existe esperança. Não se desespera, Adão, eu tenho um plano, eu tenho um projeto. O diabo se desespera e procura a todo tempo entender o que Deus diz. E ele vem no mundo espiritual, quando Deus levanta tantos homens, e ele tenta derrubar os homens, achando que aquele era o homem que esmagaria a sua cabeça. Ele fez Moisés cair e pecar. Ele fez Abraão cair e pecar. Ele fez os profetas falharem. Ele fez todos os homens e grandes homens de Deus que se levantaram tropeçarem no caminho da vida. Mas até que Lucas 1, capítulo 1, verso 26 ao 35, diz a Bíblia, e no 6º mês, foi um anjo Gabriel enviado por Deus de cima, porque a solução vem sempre de cima, a resposta vem sempre de cima, Deus começa a trabalhar sempre de cima, Deus começa a dar resposta, não é da terra, é do seu trono que vem a resposta para cada um de nós. E diz a Bíblia, enviado por Deus a uma cidade na Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo um anjo até ela, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava, que saudação seria esta? Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, vendo que eu sou mulher virgem, e não conheço homem algum? E respondeu o anjo e disse, descerá sobre ti a virtude, de ti será chamado filho. Conosco, Jesus vem à terra, irmão, o Messias prometido. A palavra que Deus havia dito a Adão, que suscitaria da mulher, Jesus se levanta, Lucas capítulo 2, capítulo 3, 4, se manifesta Jesus. Jesus em palavras de sabedoria é batizado, é tentado como Adão foi tentado, e venceu no deserto o diabo, as tentações mais difíceis de qualquer ser humano. A Bíblia diz que ele chega no templo, capítulo 4, abre o pergaminho, o Espírito do Senhor me ungiu a pregar aos cativos e oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. A Bíblia diz que ele fecha o pergaminho, devolve, e algumas pessoas dizem, quem é ele? Quem é ele? Algumas pessoas tocam o outro e dizem, esse é Jesus, o filho de Maria, o filho de José. Mas não, ele é o filho do Todo-Poderoso, que se manifestou para trazer solução para a minha vida e para a sua vida. Porque se por uma mulher entrou para a minha vida e para a sua vida, se alguém nos tirou do Éden, ele está aqui nessa noite para te... Se você saiu do jardim, não se preocupe, o varão chamado Jesus Cristo Nazareno está aqui nessa noite para trazer você. Só a vida em Jesus.
Olha o que diz a Bíblia, foi Jesus que disse, Lucas capítulo 19, verso 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. João capítulo 1, verso 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Coisa maravilhosa, Mateus 7, 13 a 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Mateus 10, verso 32, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Foi ele que disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida. Esperança para quem perdeu, salvação para quem precisa. Ele está aqui nessa noite para dizer a você: confia em mim, crê em mim e viverá. Como diz a música, quem já pisou... Cadê Mari? Pega o microfone aqui, Mari. Em outro lugar, vem Mari. Não sabe viver onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, sabe que não existe outro lugar tão maravilhoso quanto o jardim de Deus. Quem já pisou na presença do Todo-Poderoso e desfrutou das grandezas de Deus, sabe que não existe outro lugar tão maravilhoso